Olá pessoal, tudo bem? Para a gente finalizar nessa série de 3 videoaulas, né, para o terceiro exercício escolar, tá? Vou resolver dois exercíciozinhos com vocês que foram exercícios propostos no arquivo, né, de terceiro exercício, né? Geoplana, terceiro exercício no PDF, tá ok? E os demais, né, vocês tentam fazer e postam as dúvidas lá no Moodle, né, para que nós tutores possamos esclarecer, tá bom? As dúvidas. Bom, primeiro exercício, né, ele dá essa figurinha, né, desse triângulo ABC, ok? Onde eu tenho aqui um ângulo alfa, um ângulo beta e um ângulo teta aqui, tá? E pede para que a gente mostre que 180 graus é maior do que alfa mais teta e que 180 graus é maior do que alfa mais beta, tá? Bom, o que, que a gente vai utilizar para resolver esse exercício, né? A gente vai usar aquele teoremazinho que a gente viu lá na aula 1, né? Que qualquer ângulo externo de um triângulo, tá? É maior do que qualquer um dos dois não adjacentes a ele, tá? Então a gente sabe que num triângulo, um ângulo externo tem medida maior do que a medida de qualquer um dos dois ângulos internos que não são adjacentes a ele, tá certo? Bom, então vamos mostrar primeiro que 180 graus é maior do que alfa mais teta, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou prolongar esse lado BC, tá ok? Prolongo esse lado BC, tá? E tenho aqui, ó, um ângulo X, que é um ângulo externo, tá? Bom, como o X é um ângulo externo, ele é maior do que alfa e do que beta, então ele é maior do que alfa, tá? Eu vou pegar essa desigualdade aqui, né? Vou somar, tá? Teta, a medida de teta dos dois lados. Então tem aqui que x mais teta é maior do que alfa mais teta. Só que x mais teta, ó, esses dois ângulos aqui são suplementares, não é isso? Eu tenho aqui, né, 180 graus. Esses dois ângulos aqui, ó, eles são suplementares, ok? Então eu tenho que 180 é maior do que alfa mais teta, tá? A forma de provar que é maior do que alfa mais beta, ou do que teta mais beta, é exatamente a mesma, né? Tá aqui, ó, mostrando que 180 é maior que beta mais teta, tá? Eu tenho aqui que x é maior do que beta, pelo fato de x ser um ângulo externo, tá? Da mesma forma, né? Eu somo teta dos dois lados, então eu tenho que x mais teta é maior do que beta mais teta, tá? E sei que x e teta são suplementares, ou seja, eu sei que aqui eu tenho 180 graus, então x mais teta é 180. Então eu tenho que 180 é maior do que beta mais teta, que é justamente o que eu tinha que provar, né? Ok? Bastou usar esse teoremazinho, né? De que qualquer ângulo externo de um triângulo, né? Vai ser sempre maior do que qualquer um dos dois internos, tá? Não adjacentes a ele. Qualquer um dos dois internos aqui, ficou faltando a palavrinha, tá? Bom, próximo exercício, né? No caso eu tenho algumas provinhas a fazer, né? Provar que se duas retas distintas do plano formam com a transversal ângulos colaterais internos suplementares, então elas são paralelas. Se os ângulos colaterais externos são suplementares, elas também vão ser paralelas. Se ângulos alternos externos são congruentes, essas retas serão paralelas. E se essas duas retas formarem com a transversal ângulos retos, elas também vão ser paralelas. Então, tem que fazer essas demonstrações aí, tá? Essas 4 demonstrações, ok? Como é que eu vou provar isso daí, né? Bom, eu vou usar um teoremazinho que a gente provou, tá? Ou foi na penúltima aula ou foi na aula anterior, né? Bom, que é o seguinte, diz que se duas retas distintas no plano formam com a transversal ângulos alternos internos congruentes, então elas são paralelas. Pronto, então eu vou usar isso daí. Eu sei que se os ângulos formados por duas transversais, se os ângulos alternos internos são congruentes, isso me garante que elas são paralelas. Então eu vou usar esse fato para provar essas outras afirmaçõezinhas aqui, tá certo? Bom, então vamos lá. A primeira proposição, né, que eu tenho que provar é que se os ângulos colaterais internos são suplementares, tá? Essas retas vão ser paralelas. Eu não sei se elas são paralelas, tá? Eu quero mostrar. Eu tenho aqui uma reta R, tenho aqui uma reta S,
Tá? Eu quero mostrar que R é paralela a S. A única coisa que eu sei é o quê? Que os ângulos colaterais internos são suplementares. Ou seja, eu tenho aqui, ó, dois ângulos colaterais internos. Então eu sei que A, tá, mais B me dá 180 graus, né? Eles são suplementares. Ah, como é ruim escrever com o mouse, né, gente? Bom, vamos lá. Não sei se o PowerPoint tem algum recurso de digitar em tempo real aqui, né? Sem precisar minimizar os slides. Bom, então eu sei disso, tá? Eu sei que A mais B é 180. Logo, tá? O que é que eu tenho aqui? Ó, A mais B é 180. Se aqui tem A, tá? E A mais B dá 180. Como esse ângulo aqui, ele é suplementar a B, então aqui também vai medir A, tá? Se aqui tem A, aqui também vou ter A, tá certo? Bom, se aqui tem A, ó, esse ângulo aqui vai ser oposto pelo vértice. Então aqui também mede A, ó, tá aqui, aqui mede A, né? E aqui também por ser oposto pelo vértice. Chegando nesse ponto, o que é que eu tenho? Eu tenho esse ângulo e esse ângulo congruentes. Esses dois ângulos são o quê? São alternos internos. Então é o que a gente já provou, né? É o teorema, tá? Que como esses ângulos são alternos internos e são congruentes, isso me garante que essa reta é paralela a essa. Logo, R é paralela a S, ok? Bom, outra proposição, né? É de que colaterais externos, se colaterais externos são suplementares, tá? Então as retas vão ser paralelas. Bom, eu tenho A e B aqui, tá? Eu sei que A mais B dá 180. Então, é a mesma ideia, né? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho que A mais B somam 180 graus, tá certo? Eles são suplementares. Bom, como A mais B dá 180, o que é que acontece? Bom, eu tenho aqui, ó, o oposto pelo vértice de A, tá? Então aqui também tem A, o oposto pelo vértice de B, então aqui também tem B. Então agora eu tenho A e B, que eu sei que são suplementares, eu sei que A mais B dá 180, e agora A e B são colaterais internos. Então volta ao problema anterior, que a gente já provou, né? Então eu tenho dois colaterais internos suplementares. Logo, essas retas vão ser paralelas, tá? Reta R e reta S, essas duas retas são paralelas, ok? Bom, próximo item, né, que eu tenho que provar é que se ângulos externos, alternos externos são congruentes, tá? Então, tá? Se ângulos alternos externos são congruentes, então as retas vão ser paralelas. Esse é mais facinho ainda, né? O que é que eu tenho aqui? É só pegar os opostos pelo vértice. Aqui e aqui, ó, eu tenho alternos externos, A e A. Eu sei que eles são congruentes. Quando eu pego os opostos pelo vértice, o que é que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, alternos internos, tá? Que é justamente o teorema que a gente tomou como base, né, de tudo aqui para poder mostrar os outros, tá? Então tem, ó, esses dois aqui, ó, alternos internos congruentes, consequentemente, essa reta vai ser paralela a essa daqui, tá ok? E para a gente concluir aqui, tá? É mostrar que se duas retas paralelas, tá? Duas retas distintas formam com a transversal ângulos retos, então elas são paralelas, tá? Agora, eu não vou usar o teorema de que os alternos internos congruentes implicam em retas paralelas, tá? Eu vou usar o outro teorema que diz que a soma de dois ângulos internos de qualquer triângulo, tá, é menor do que 180 graus. Bom, então o que é que eu vou fazer? Eu tenho aqui essas duas retas, tá? E vou supor, tá? Nesse caso vai ser uma demonstração por contradição. Vou fazer de conta que elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, o que é que vai acontecer? Elas vão se tocar em um ponto. A figurinha vai ficar mais ou menos assim. Eu acho que eu já tenho esse desenho pronto. Elas vão se tocar num ponto, tá certo? Então, que é justamente a figura fantasma que a gente chama, né? Tá aqui, ó. Bom, então eu tenho duas retas aqui, tá? Não são paralelas. Vou supor que elas não são paralelas. Então elas vão se cruzar, né? Vão se tocar aqui em um ponto C. Então tem aqui, ó, ABC agora é um triângulo, tá? Eu tenho aqui um triângulo ABC, tá? Figurinha fantasma, né? Não faz muito sentido, né? Não tem sentido geométrico isso daí. Mas considerando que são retas que não são paralelas, elas vão se tocar e eu tenho aqui formado esse triângulo ABC, onde os ângulos A e B medem 90 graus, tá?
Isso é um absurdo, né? Isso é uma contradição, tá? Isso é uma contradição. A gente usa aqui, né? Duas setas aqui se confrontando, né? Tá? Isso é uma contradição. Por quê? Porque a gente sabe que a soma de dois ângulos internos de um triângulo nunca pode ultrapassar 180 graus. E aí, nesse caso, eu tenho A mais B totalizando 180, tá? Logo, essas retas têm que ser paralelas, tá ok? Bom, gente, é isso aí, tá? Deem uma olhadinha nos exercícios que foram propostos naquele PDF que o professor William deixou, tá? Postem suas dúvidas no Moodle e boa semana de estudos aí, tá? E sucesso no exercício escolar de vocês no final de semana que vem, tá bom? Abração, pessoal. Tchau, tchau.